Tudo bem? Eu sou a Cine da M Canadá. O Facebook acabou de entrar no ar também, então eu sou a Cine da M Canadá. E hoje eu tô aqui com a Evelyn também, que trabalha comigo há 4 anos, né? A gente tá falando disso agora. Ela que cuida dos processos de residência permanente para quem é casado com cidadão canadense ou residente permanente do Canadá, o processo também dos pais, certo? Isso. Né? Do Supervisa e também do Parents e Grandparents Sponsorship e também de quem aplicar para cidadania, certo? Uhum. Então, ela é responsável por alguns processos aqui do escritório. O tema de hoje, bem específico, é em relação ao processo de spousal ou common law sponsorship, né? Então, o nosso foco vai ser esse e o nosso cupom de hoje também será focado a esse processo, tá? Então, começando agora, tá? O cupom só vai valer para quem assiste a live, que começou agora. Eu vou avisar, na verdade, o tempo que a gente vai estar encerrando a nossa live. Quem enviar um e-mail para contact, que é CONTACT, @IMI, que é IMMI-canadá.com, vai receber um cupom de $300, que é o abatimento dos nossos honorários para o processo de residência permanente através do spousal ou common law sponsorship, certo? Isso aí. Ok, Evelyn, vou deixar você começar então sobre o processo. Então tá, pessoal. O processo de spousal ou common law sponsorship, ele pode ser realizado dentro ou fora do Canadá, né? Que nós chamamos de inside ou outside. A diferença entre eles dois é que o spousal sponsorship, ele é voltado para as pessoas que são casadas com canadenses ou residentes permanentes aqui no Canadá. E o common law, ele é voltado para as pessoas que têm a união estável, né? Que aqui no Canadá, especificamente, é considerado para pessoas que moram juntas há 12 meses consecutivos. Então, Isso é bem importante. Exatamente. Elas têm que coabitar por 12 meses consecutivos e elas têm que comprovar, através de documentos que tenham os endereços e tudo mais, que elas moraram juntas durante esse período. Perfeito. Outra coisa, por exemplo, né, o esposo, a esposa está aqui no Canadá, ok? Mora aqui no Canadá, né? E o outro está no Brasil. Então, não vale um casamento por procuração, certo? Exato. Isso é muito importante. Se forem casados no papel, vocês vão precisar estarem fisicamente no mesmo local para casarem. Então, o casamento por proxy, né, que é por procuração, ele não será aceito pela imigração. Exatamente. Então, para isso, se nós optarmos pelo sponsorship, o spousal, né, as pessoas precisam estar presentes fisicamente ou aqui no Canadá ou em algum outro país, elas precisam se casarem, elas precisam ter a certidão de casamento, né? Se elas casarem aqui no Canadá, elas vão receber a certidão daqui. Se elas casarem no Brasil, elas vão ter a certidão de lá e vão ter que fazer a tradução juramentada. Se for em outro país, se a tradução não estiver em português, em inglês ou em francês, ela vai ter que ser traduzida também. Mas os documentos, eles são válidos aqui no Canadá, né? Exatamente. Então, assim, é muito importante só para esclarecer, tá? A união estável, tá? Perante ao governo canadense, ela é bem diferente da união estável do Brasil. Então, aquela certidão que se faz em cartório não tem validade pra gente aqui. A gente pode até usar como um documento adicional, mas ele não tem peso no seu processo. A gente vai precisar de uma declaração no formato canadense, tá? No site da imigração, ok? Onde você vai ter que levar, né, no cartório para reconhecer, ou pode fazer através de notary, através de commissioner of oath, quer dizer, eu faço os meus próprios clientes, porque eu tenho, né, esse direito a assinar pelos meus clientes, ou através de advogados, tá? Então, é muito importante. Tem que juntar provas de 12 meses morando juntos consecutivamente, em qualquer período. Não precisa ser dos últimos 12 meses, tá? Bem importante isso, certo? Evelyn, eu acho que você pode falar um pouquinho também do processo em si, que é inside Canada e outside Canada. E principalmente quando, né, o spouse, ele é apenas um residente permanente e não cidadão canadense. Exatamente. Então, o processo ele será considerado inside se ambos estiverem morando aqui no Canadá. Então, você e seu esposo, ou você e o seu common law partner estão morando aqui no Canadá, o processo ele pode ser inside. É muito importante que para esse processo, hoje em dia nós temos válido Pilot Project, que está previsto, né, válido até janeiro de 2019. Então, para as pessoas que estiverem pensando em aplicar ou não. 31 de janeiro de 2019, para ser bem específico. Quem estiver pensando em aplicar para o sponsorship, aproveita e já solicita o Open Work Permit para ficar trabalhando enquanto espera o processamento desse sponsorship, né? Sim. Se um dos cônjuges estiver no Canadá e o outro estiver fora, esse processo ele é considerado outside. Se ambos estiverem morando fora do Canadá,
também é considerado outside, mas a gente tem um plus aí. Eu preciso justificar que eu vou retornar para o Canadá e eu vou me estabelecer. Então, eu tenho que juntar comprovações que vão demonstrar para a imigração que eu tenho a intenção de voltar para o Canadá e continuar aqui realmente. Então, o que seria isso daí? Seria, de repente, uma oferta de trabalho, contas bancárias, uma enrollment letter de uma faculdade, alguma coisa nesse sentido. Um contrato de aluguel, uma conta de telefone. Qualquer coisa que faça a imigração entender que você tem toda a intenção de retornar para o Canadá, tá? Exato. E um fato bem importante nesse caso é, para cidadão canadense, ele pode aplicar o spousal ou common law spouse fora do Canadá. Porém, se o seu acompanhante, né, o seu esposo, no caso, ele é apenas residente permanente do Canadá, mandatoriamente ele tem que estar em território canadense. Senão o processo será negado. Exatamente. Então, existem essas pequenas diferenças aí, né? Muitas vezes as pessoas não querem se casar por algum motivo, elas acabam optando pelos 12 meses, né? Então, sim, precisam estar morando juntos. O spousal sponsorship, ele pode ser até um pouco mais rápido, porque você não precisa estar morando com essa pessoa, né? Sim. Em questão de tempo de processamento, não muda. São 12 meses para ambos os processos, tanto inside quanto outside. Pode ser que outside o processamento seja um pouco mais rápido, porque o número de aplicações que vão estar lá na imigração são um pouquinho menores. E tem um outro detalhe também, né? O que acontece? A imigração quer fazer reunificação familiar mais rápido. Então, dependendo do escritório que você vem aplicar, já aconteceu de um processamento se metade do tempo fora do Canadá, entende? Só que a imigração coloca os 12 meses na timeline deles. Então, a gente espera realmente que seja finalizado dentro de 12 meses. É uma estimativa, É uma estimativa. Eles apresentam isso pra gente ter uma ideia e saber mais ou menos como se programar, né? Se a pessoa estiver pensando em vir pro Canadá, quanto tempo ela tem para se organizar e tudo mais. Né? Exatamente. Com relação ao processamento ainda, né? Nós montamos, então, a aplicação. Esse processo ele é montado em papel. Ele é enviado para um centro de processamento da imigração, que é aqui dentro do Canadá. Sim. Se ele for processado aqui dentro, ele vai para Mississauga. E ele continua sendo processado aqui dentro. Se ele for processado lá fora, ele vai para Sydney. Eles estão alterando os endereços, então a gente tem que estar acompanhando isso aí sempre, né? Uma vez que ele chegou no centro de processamento, que ele for outside, ele vai para o país de origem dessa pessoa ou para o país onde tiver o menor número de aplicações de sponsorships no momento, né? Já aconteceu, por exemplo, de casal, né, estar aplicando outside Canada, ao invés de processo para o Brasil, foi parar no México, porque incrivelmente o México estava processando mais rápido, tá? Geralmente não acontece, mas nesse caso, realmente, eles transferiram o file e é uma possibilidade de acontecer, ok? Então, assim, só para ficar bem claro, quem fizer o processo in Canada, né, inside Canada, quer dizer, as duas pessoas estão morando no Canadá, existe a possibilidade de você aplicar para um Open Work Permit, leva em torno de 16 semanas para eles emitirem o Open Work Permit e você pode ir trabalhando enquanto isso. Quem fizer outside Canada, não existe a possibilidade desse visto de trabalho temporário através do processo de spousal sponsorship. Não que você não possa vir através de um visto de estudo, onde você tem direito ao trabalho, ou se você tem uma oferta através de um LMIA, mas são outros pré-requisitos, na verdade, para você ter conseguido o seu Work Permit. Exatamente. Uma vez que a nossa aplicação chegou, então, lá no centro de processamento, quanto tempo que demora para a gente receber a primeira notícia, né? Já que é um processo a papel, não é um processo online, ele tende a demorar um pouquinho mais. Então, a gente tem observado aí em torno de uns 45 dias até a gente receber o application number, que seria a primeira confirmação de que o seu processo chegou em território, né, da imigração, e que o oficial, de fato, já analisou, já fez um screening da sua aplicação, né? Então, em torno de uns 45 dias. Depois disso, o processamento ele vai variar de acordo com o oficial que estiver analisando o seu processo, né? Existem processos aí que eles podem solicitar documentações adicionais para entender algum ponto aí que não ficou muito claro com relação ao relacionamento dessas pessoas, né? A gente vai providenciar essa documentação e vai mandar dentro de uma deadline. Se não, vai correr esse processamento e a imigração vai nos mandando os updates conforme isso for acontecendo. Então, existe aí o update da elegibilidade para residência permanente, solicitação de realização de exame médico, solicitação de pagamento de taxa de residência permanente, que são os $490 lá na finalização do processo. Ou, se estiver inside, o agendamento da entrevista em um escritório da imigração. Eles chamam de entrevista. Na verdade, não é uma entrevista. É a finalização já do seu processo. Do seu processo,
Ou, se as pessoas estiverem outside, né, eles vão estar solicitando da mesma forma como outras pessoas que aplicam para processos de residência permanente aqui para o Canadá, eles vão pedir o seu passaporte para estar concluindo o seu processo e você será considerado residente permanente a partir do momento que você fizer o seu landing. Então, a partir do momento que você entrar no Canadá e assinar toda essa documentação de residência permanente. Ó, pessoal, eu tô vendo que tem muita gente nova entrando na nossa live agora, então só para avisar, o cupom de desconto no valor de $300 é somente para quem estiver assistindo a live agora, tá? Então, a gente começou a live tem 10 minutos, nós vamos ficar aqui pelo menos mais 10 minutos, então vocês têm esse tempo para estarem enviando, então, o e-mail ao contact, que é contact@imi, que é immi-canadá.com, solicitando, então, o cupom de desconto no valor de $300, especificamente para o processo de spousal sponsorship através do casamento ou através da união estável, certo? Ok, um ponto importante que muitas pessoas perguntam. É mandatório o sponsor, tá, que é residente permanente ou cidadão canadense, ter uma renda mínima? Todo mundo pergunta isso. Uhum. É interessante porque no sponsorship a imigração não exige comprovação financeira, porém o sponsor precisa justificar se ele está trabalhando no momento dessa aplicação, né? Se ele estiver trabalhando, obviamente ele vai estar gerando renda. E a forma dele comprovar isso é através de uma carta do empregador dele e do Notice of Assessment daquele ano. Então tem que ser. O que é um Notice of Assessment? Na verdade, é um resumo do seu imposto de renda, né? Exato. Então, é importante você ter esse documento. Tem que ser o mais recente e ele tem que ser dentro do padrão exigido pela imigração, tá? Se o sponsor não estiver trabalhando, a gente entende que às vezes recém chegou aqui no Canadá, é residente permanente e tudo mais, precisa escrever uma cartinha para a imigração especificando por que não está trabalhando ainda. Então, lá dentro daquela carta, ele vai justificar que recém chegou no Canadá, enfim. Tudo vai depender das circunstâncias dessa pessoa. Às vezes a pessoa é self-employed, né? Vai ter que justificar a forma como está recebendo essa income e tudo mais. E no caso da pessoa que recém chegou aqui, digamos que veio através de um outro processo de residência permanente, né? Decidiu não casar com essa pessoa, decidiu casar quando chegasse aqui no Canadá, essa pessoa pode justificar que recém chegou no Canadá, que está se estabelecendo e juntar as comprovações de que está aplicando para entrevistas, né? Está aplicando para vagas aqui no Canadá e tudo mais, que está tentando fazer parte da sociedade canadense, né? Isso tudo é para demonstrar para o oficial de imigração que existe um plano a longo prazo, né? Que eles vão estar aí trabalhando para cumprir, mas que eles já querem estar andando com o processo de residência permanente do cônjuge para se sentirem mais tranquilos aqui no Canadá, né? Exatamente. Então, assim, é um processo, na verdade, que ele é muito preto no branco, né? O que precisa ser comprovado é o relacionamento, né? A imigração simplificou bastante o processo. Antigamente, a gente mandava processos que eram assim, né? Dessa grossura, com 1000 fotos, com muita coisa. E a imigração agora pede para ser um processo mais simplificado, né? Então, a gente tem que ser bastante objetivo com o documento que a gente vai adicionar. A gente quer, na verdade, né? Usar fotos que tenham algum significativo, né? Algum significado, na verdade, do relacionamento, né? São 20 fotos só que eles exigem. Então, a gente tenta enviar o melhor possível do pacote. Pode haver necessidade de pedirem documentos adicionais, tá? É muito raro isso acontecer e é muito raro também os candidatos serem chamados a uma entrevista. Certo? Sim. É muito raro acontecer. Eu acho que ao longo desses 13 anos que eu trabalho com imigração, talvez eu tenha tido 2 ou 3 clientes no máximo que foram para entrevista. Mas se vai para entrevista também, é só você preparar o pacote, né, e enviar com o cliente. Porque assim, se é um relacionamento verdadeiro, não se tem muito, né, que ter medo, na verdade, dessa entrevista. E a gente faz questão de frisar que a gente sempre busca o máximo de provas possíveis, né? A forma como a imigração exige hoje a comprovação desse relacionamento, ela é muito enxuta. Então, não adianta a gente juntar 1 milhão de provas e não conseguir demonstrar esse relacionamento, né? Exatamente. A gente vai direto ao ponto. A gente, sempre que o cliente inicia o processo conosco, a gente especifica. São esses e esses documentos que a gente precisa. Porque se a gente fugir muito daquilo, a gente não atende o que a imigração está procurando. E a gente dificulta o processo dessa pessoa. Então, é sempre bom ser o mais claro possível e direto ao ponto. Exatamente. Né? Tem que ser direto ao ponto, tá? Exato. É uma outra coisa que nós não falamos, na verdade,
quem seria elegível, na verdade, a fazer um sponsorship nesse sentido, tá? Então, assim, se você veio, na verdade, se você conseguiu sua residência permanente, né, através de um sponsorship anterior, existe um ban de 5 anos. Você não pode fazer um sponsorship para alguém caso você tenha recebido sua residência permanente através de um spousal sponsorship. Ou, por exemplo, se você já fez um spousal sponsorship anteriormente, também existe esse ban de 5 anos. Então, é importante você saber exatamente o timing disso. Para quem está divorciado é necessário, ou separado, é necessário ter a certidão de divórcio para poder entrar nesse novo processo. A não ser que vocês provem que já estavam separados há 12 meses, certo? E por alguma razão não consegue fazer o divórcio, que já aconteceu, né, com o cliente. Olha, eu não consigo fazer o divórcio, mas já estou separado fisicamente há mais de 12 meses. Tem que fazer uma certa explicação para poder entrar no novo processo. Exatamente. Separou no Brasil, tradução juramentada do documento, sempre. Então, só para ter certeza que é um processo bastante preto no branco, ele é um processo simplificado, ele é baseado no relacionamento. Exatamente. Certo? Essa é a parte mais importante, tá? Se você tem filhos de outro casamento, por exemplo, certo? Que nesse momento, exatamente, não tem uma autorização de imigrar ou não tem o desejo, né, de vir para cá imediatamente junto com você, existe uma possibilidade de ser feito depois no segundo passo, certo? Só que a gente tem que tomar alguns cuidados, tá? Então, no preenchimento, você tem que sim declarar, né, os outros filhos em idade dependente até 22 anos, até completarem 22 anos, e tem que passar por exame médico também, certo? Então, a imigração vai exigir que tenha uma explicação, ok, não está vindo agora, não vai acompanhar agora, mas feito o exame médico, tendo declarado, vai existir essa possibilidade de você fazer um outro sponsorship depois. Exatamente, que é o Child Sponsorship. Exatamente, né? Que é relativamente rápido. Exatamente. Né? Bem rápido, na verdade, tá? Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Então, vocês têm os últimos minutinhos para vocês enviarem o e-mail agora para o contact, contact, @ime-canadá.com. A gente vai ficando por aqui. Essa será a minha última live antes da minha licença. Começa segunda-feira. Meados de dezembro eu estou de volta. Enquanto isso, a equipe está aqui para assessorar vocês no que for preciso. E vamos mantendo as lives também enquanto isso. Isso aí. Ok, até a próxima. Tchau, tchau.